Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. É uma honra e um privilégio falar para um público tão diferenciado, qualificado. Obrigado à Piccoli Consultoria e também um agradecimento especial ao desembargador Samuel por topar esse diálogo. Eu fiz uma pesquisa sobre a sua formação e vi que, além de ser desembargador, tem formação na área do direito, tem formação também na área de tecnologia. Então, vai ser bem interessante. Bom, eu vou compartilhar aqui uma apresentação inicial. Está aí? Bom, então vamos começar. Bom, primeiro, o que é a inteligência artificial hoje, né? Eu acho que antes da gente conversar sobre os impactos na área jurídica e também sobre o que está acontecendo um pouco do ponto de vista de regulamentação, acho que pareceu, e nós conversamos antes sobre isso, fundamental entender o que é inteligência artificial hoje, né? Então, muito rapidamente, o que importa é o fundamento, né? O raciocínio, a lógica dessa tecnologia. Então, voltando um pouco, como é que as pessoas tomam as decisões, as instituições, né? Nós tomamos decisões, aqui só estou dividindo em dois grandes blocos, não são separados, evidente, mas é só a título de desenvolver um raciocínio. Então, tem um conjunto de sentimentos e emoções e tem informação, né? Em geral, isso historicamente, as instituições e as pessoas tomam decisões. Quanto mais importante a decisão, mais nós buscamos informação, né? Então, se a gente tem que tomar decisão, por exemplo, sobre a escola de um filho, nós vamos nos informar o máximo possível sobre aquela escola. Para quê? Para reduzir o risco, para não errar. E, do ponto de vista das empresas, todo mundo aqui que trabalha sabe que sempre foi fundamental. Qualquer decisão dentro de uma empresa, dentro de um negócio, uma decisão sobre um processo, seja qualquer que seja a decisão, quanto mais informação, a tendência, não é garantia, mas a tendência é que a decisão vai ser com maior acurácia. Então, os modelos preditivos, o que a gente faz com essas informações? A gente faz previsão, né? São os chamados modelos preditivos. A data science, que é uma área que já existe pelo menos há 3 décadas, né? Ela envolve a ciência da computação, a matemática e o domínio. O domínio é onde eu estou aplicando aquele modelo, sobre o que eu quero decidir. Então, os modelos estatísticos tradicionais, você faz uma hipótese, né? Então, o desenvolvedor do modelo estatístico ele tem que fazer uma hipótese, quais são as variáveis que ele quer correlacionar, né? Então, por exemplo, dar um exemplo qualquer. Eu tenho, voltando à questão da escola do filho. Então, eu tenho uma escola num bairro que tem um grupo de alunos tem uma nota mais alta, sempre, né? Então, o desenvolvedor faz uma hipótese de que está relacionado à alta renda das famílias. Então, ele vai fazer um modelo para verificar se, de fato, a alta renda é que implica em notas mais altas, o que não é verdade, né? Mas só estou fazendo um exercício. Então, ele define uma amostra e tem testes de significância, tem um conjunto, quem já tem alguma familiaridade com estatística sabe que tem um conjunto de testes de significância para ver se o resultado é compatível, porque é sempre uma amostra, a partir de uma amostra, que você vai generalizar. Então, tem que verificar se essa generalização deu certo. Então, esses são a essência, a lógica dos modelos estatísticos tradicionais e que ainda permeiam grande parte dos trabalhos que a gente faz. Aliás, existe muita confusão no mercado entre modelos estatísticos avançados e modelos de inteligência artificial, né? Às vezes, o usuário tem a impressão de que está usando inteligência artificial, mas eu sou um modelo estatístico avançado. Então, o que é o novo, né? Como é que vamos chegar à inteligência artificial? Tem a ver com dimensionalidade, né? O que está acontecendo hoje? Nós estamos com uma sociedade conectada, né? Nós aqui, por exemplo, estamos conectados e estamos gerando dados, né? Para o Zoom, que é o dono da plataforma. A vida digital, hoje, praticamente, grande parte, pelo menos, da nossa atividade diária, imagino, de nós aqui que estamos participando desse evento,
é digital, a internet das coisas, que é através de sensores conectar os objetos, né? Isso vai desde a fábrica inteligente, a chamada fábrica inteligente, a smart house, bom, em suma, vários equipamentos, objetos que estão sendo cada vez mais conectados. Eu nem gosto desse nome, porque dá a impressão que temos uma internet dos homens e internet das coisas, mas, na verdade, é um ecossistema todo interligado. E dentro da internet das coisas, mais recente, se definiu a Internet of Bodies, né? Então, transformando o nosso corpo numa plataforma tecnológica. Então, tem um conjunto de dispositivos, tanto do ponto de vista de fitness, né, de exercício, de treino, quanto de saúde. Então, tem uma Smart Pill, que você ingere o tamanho de uma pílula e ele monitora todo o seu corpo interno, as suas funções vitais, né? Então, isso é muito importante do ponto de vista da medicina preventiva. Bom, tem um conjunto, tudo isso está gerando dados, né? Então, é o Big Data que nós temos uma familiaridade do que se trata, esse conjunto descomunal de dados que estão por aí. Então, o que são esses dados? Esses dados eles contêm o funcionamento da sociedade. Então, se, por exemplo, os dados pessoais, eles indicam por onde as pessoas foram, o que as pessoas gostam, como elas consomem, como elas pagam, em suma, o que elas gostam, o que elas não gostam, quais são as preferências, até mesmo os dados captam a intensidade com que eu teclo, né? A intensidade com que eu escrevo no teclado, e assim vale para qualquer... Tudo isso que está sendo gerado virtualmente ou num dispositivo virtual ou num ambiente online, eu estou gerando dados com informações. Então, qual é o valor desses dados? Eles têm essa informação. Mas qual é a questão? Como é que eu transformo eles em valor agregado, para qualquer que seja a minha atividade? É se eu tiver acesso a esses dados, né? O desafio é como eu extrair informações desse Big Data. Porque se eu não tenho como extrair informações úteis desse conjunto descomunal, inédito de dados, ele não me serve para nada. Eles ficam lá, os dados, e eu não tenho acesso, né? Então, aí que surge a inteligência artificial hoje. Então, essa técnica que está permeando praticamente todas as implementações de inteligência artificial hoje é a única técnica atual, né, que tem a capacidade, é capaz de lidar com esses grandes conjuntos de dados. E essa é a grande razão pelo qual ela está sendo disseminada, e hoje aqui nós estamos conversando sobre a inteligência artificial. Então, é uma técnica que foi pensada... Bom, é todo um histórico, né? O desenvolvimento do conhecimento, da ciência, é sempre um processo compartilhado e histórico. Mas um momento assim que ela foi elaborada do ponto de vista científico foi na década de 80. E ela foi reconhecida, tanto pela academia quanto pelo mercado, num evento específico que aconteceu em 2012. Isso significa o quê? Que é uma técnica muito nos seus primórdios, né? Mas, então, ela é essa técnica, que eu já vou mostrar, essa técnica que ela permite eu extrair informações desse conjunto de dados. Não tem outra técnica que consiga lidar, os modelos estatísticos tradicionais, eles não conseguem lidar com essa quantidade de dados que tem dimensionalidades igualmente enormes. Então, hoje, o que a gente tem de inteligência artificial não tem nenhuma relação que retrata os filmes de ficção, né? Eu não estou dizendo que um dia nós vamos ter algum desses cenários, eu só estou dizendo que hoje, do ponto de vista científico, não tem nenhum indício de nenhuma dessas situações. Então, o campo da inteligência artificial ele está hoje ele é dividido, digamos assim, em duas grandes partes: a chamada Strong AI, ou a General AI, e a Weak AI. A Strong AI é todo esse conjunto que, na minha visão, e dos grandes desenvolvedores, grandes especialistas de inteligência artificial que eu acompanho e me identifico, está no campo da ficção científica, mesmo que tenha muito investimento feito nessa área, né? E desse lado, do lado esquerdo, o rosinha aí, é o Weak AI, é essa técnica com capacidade restrita para
Eu monto o modelo, se eu montei o modelo para reconhecer, por exemplo, uma imagem de cachorro, ele só vai reconhecer a imagem de cachorro. Ele não vai fazer outra coisa. Se eu quiser executar outra tarefa, eu tenho que desenvolver um outro modelo. Então, dentro dessa só para não deixar de citar, da Strong AI, tem dois conceitos que são muito falados. É a Superintelligence, esse é o livro seminal do Nick Bostrom, que é um filósofo inglês, né? É o livro de referência sobre o assunto de Superintelligence. Então, no livro, evidente, ele trata desse assunto. Então, tem dois momentos. Tem um momento onde a inteligência de máquina vai igualar a inteligência humana, e a superinteligência, quando a inteligência de máquina vai superar a inteligência humana. E o outro conceito é a singularidade. Aí tem várias visões da singularidade. Esse aí é o livro e o autor, o Cawthron, também seminal. Esse livro dele foi traduzido em 2019, e também aí tem várias interpretações, mas a minha é que, do ponto de vista dele, é quando vai ter um acoplamento entre a inteligência de máquina e a inteligência das pessoas. Então, o que ele propõe, o que ele antecipa, é você fazer um upload do seu cérebro para uma máquina, e aí você continua sobrevivendo. Então, são esses dois conceitos. Mas esse aqui, o Shuo Benjamin, é um dos três cientistas que desenvolveram, que propuseram, que criaram essa técnica que é usada hoje em praticamente todas as aplicações de IA. E só coloquei aí para não dizer que é o que eu acho, né? Ele, do ponto de vista dele, isso também é uma ficção científica nesse momento. Então, o que é a inteligência artificial hoje? É apenas um modelo estatístico de probabilidade. Eu ponho apenas porque está fazendo uma revolução, mas e tende a ser a tecnologia de propósito geral do século XXI. Mas é só um modelo estatístico de probabilidade. Eu vou voltar já a isso. Então, do ponto de vista de raciocínio, de lógica, qual é a mudança? Uma das mudanças importantes. Quando eu faço uma programação, eu tenho que, por exemplo, se fosse fazer o que não é possível do ponto de vista da programação, eu fazer um sistema que reconheça, por exemplo, o labrador chocolate, a imagem do labrador chocolate. Porque eu teria que imputar no sistema, numa programação, todas as características desse labrador chocolate, né? Ao passo que, com a inteligência artificial, no reconhecimento, a técnica de reconhecimento facial da inteligência artificial, eu só preciso mostrar milhares, às vezes milhões, de fotos de cachorro labrador chocolate, e quando o sistema, quando eu mostro uma nova foto de um labrador chocolate, o sistema faz uma correlação. Os algoritmos de inteligência artificial, eles correlacionam. É claro que eles não se perguntam nada, mas é como se eles perguntassem: essa imagem é similar a uma imagem que eu já vi? Aí ele fala: é igual àquele conjunto de imagens de labrador chocolate. Aí ele faz a correlação, sem entender significado, sem fazer analogia. Não tem nada de inteligência artificial. Aliás, eu sou colunista da época, como falaram na minha apresentação, e eu fiz recentemente uma coluna que era inteligência artificial. Não é inteligente nem artificial, mas é o nome que se usa. Então, correlações. Né? A maneira como essa técnica funciona, ela faz correlações dentro de um conjunto muito grande de dados do qual seus algoritmos foram treinados antes. Então, se eu quero treinar para reconhecer imagem de labrador chocolate, eu vou treinar os algoritmos antes com milhares, se eu puder, milhões de imagens de labrador chocolate. Então, a outra... a grande contribuição dela, primeiro, como eu já falei, é a única técnica capaz de lidar com grandes conjuntos de dados, com probabilidade. Segundo, a partir desses conjuntos de dados, da análise desses conjuntos de dados, ela faz previsões. Então, a capacidade preditiva. Como eu falei lá no início, todas as decisões que nós tomamos, pessoas, instituições, empresas, é baseada em informação. Então, eu tinha dito que quanto mais importante a decisão, mais a tendência é a gente buscar mais informações. Então, imagina, se eu agora posso acessar, eu tenho uma técnica que me permite acessar um conjunto
incomensurável, inédito de dados, existe a probabilidade da minha decisão ser mais assertiva, porque a decisão está partindo de um conjunto que nenhum ser humano consegue acessar, só através dessa técnica. Né? Então, a capacidade preditiva de gerar cenários. Né? Então, uma grande base de dados, identificar padrões e, com eles, fazer previsões de futuro, do cenário futuro e quando isso vai acontecer. Então, pode ser para as mais variadas situações. Né? Eu posso, por exemplo, no caso de vocês, do universo de vocês, eu posso fazer... Existem várias startups, aliás, na França, em 2019, foi proibido o uso dessas startups, mas continuam existindo em vários lugares do mundo, que eu posso fazer exatamente com base no conjunto muito grande de dados de todas as decisões do juiz, do perfil do juiz, de decisões semelhantes que foram tomadas por outros juízes, em suma, de jurisprudência, eu posso antecipar e ver a probabilidade desse tipo de linguagem, dessa argumentação, principalmente dessa argumentação, ser mais sensível àquele juiz. Né? Então, na França foi proibido porque estabelecia uma desigualdade. Né? Os maiores escritórios de advocacia e as pessoas com maior poder aquisitivo acessavam esse sistema e as outras não. Mas ele existe, inclusive, no Brasil. Então, esse chama Deep Learning, ou chama Rede de Neurais Profundas. Chama Rede de Neurais Profundas porque é baseado, inspirado no funcionamento do cérebro. Né? Não reproduz o funcionamento do cérebro, que é extremamente mais complexo, só é inspirado. Né? Então, é um modelo estatístico de previsão com base em dados. É só isso. Então, eu tenho os dados, um conjunto de dados, aí não é nada simples implementar o processo de inteligência artificial, os resultados são muito superiores a qualquer outra opção, mas o processo de implementação não é simples, né? Então, mas tem várias questões, eu preciso ter uma base de dados não só quantitativamente significativa, mas eu também preciso ter os dados de qualidade, senão eu comprometo o resultado. Então, eu tenho os dados, a partir dos dados eu faço a previsão, e a partir dessa previsão eu tomo a decisão. É esse o processo, e não é novo esse processo, sempre foi, como eu disse no início. Né? Então, a inteligência artificial, essa técnica específica, ela viabiliza o que se chama data economy. Né? Então, dentro dessa data economy, dessa economia de dados, o capitalismo de dados, eu tenho os modelos de negócio baseado em dados. Né? Então, essas plataformas, os apps que nós usamos no nosso cotidiano, eles são, a base do negócio deles são os algoritmos de inteligência artificial, os modelos de inteligência artificial, desde o Google, Airbnb, Netflix, Facebook, todas as redes sociais, Waze. Bom, praticamente assim, são as plataformas e os serviços que elas oferecem que a gente usa no cotidiano. Né? E, além disso, o processo de transformação digital das empresas constituídas que estão se transformando, né? A transformação digital é uma convergência de várias tecnologias, mas a base é a inteligência artificial. Então, cada vez mais, as empresas que já eram constituídas, que não são as novas, elas estão utilizando, se baseando em dados. Né? Como sempre se basearam em informações, só que agora dados usando essa técnica. Uma das questões que acontece, eu só estou falando do ponto de vista de fundamento. Né? Então, dentro desses modelos de negócio, uma questão nova, eu até escrevi um artigo acadêmico sobre isso, é a relação entre sociabilidade e eficiência. Né? Por quê? Quanto mais... não adianta você ser um usuário de uma plataforma, de uma rede social. Você precisa interagir do ponto de vista da rede social. Você é importante como usuário se você interage. Quanto mais você interage, mais você gera dados. Como o modelo de negócio é baseado em extrair informações de dados, então tem uma relação entre sociabilidade e eficiência. Quanto mais os usuários interagem, mais eu estou gerando dados e mais eu estou aumentando a eficiência, logo o resultado financeiro da plataforma. Então, essa é uma das questões
bastante discutidas em relação ao conflito, digamos assim, dessas plataformas, por exemplo, pegar o caso do Facebook, né? Porque isso é comprovado e não tem a ver com o modelo de negócio, tem a ver com a natureza humana. Os posts, né, as mensagens de ódio, elas são disseminadas muito mais rápido e com muito mais intensidade. Então, as pessoas se manifestam nas redes sociais com muito mais intensidade em relação a posts, a mensagens de ódio negativas do que as do bem, né? Então, isso leva sem nenhuma intencionalidade, pelo menos aparente, as mensagens de ódio, as mensagens negativas, elas contribuem indiretamente para o negócio dessas plataformas. Então, isso é fato, né? Então, independente de intencionalidade, o modelo não é feito para isso, mas é isso que ocorre. Então, isso é um problema, é um dano, digamos, para ser analisado do ponto de vista ético e social. Então, hoje, existe uma nova relação entre o homem e a máquina, a tecnologia. Então, isso é muito importante. Se fala muito, e com razão, né, o mundo inteiro preocupado com isso, tem várias pesquisas, o Fórum Econômico Mundial já fez pesquisa e artigos sobre isso, várias instituições internacionais, mas eu me lembro bem um estudo importante do Fórum Econômico Mundial. E o que a preocupação é que faltam profissionais de tecnologia, né? No Brasil, é estimado que faltam 300 mil profissionais. Isso tem impacto no desenvolvimento das empresas e tem impacto no desenvolvimento do país. Mas eu acho, assim, isso é mera percepção minha, não tem nenhuma base de pesquisa, eu acho que essa questão vai se resolver, porque as empresas estão muito empenhadas, né? Porque tem um impacto negativo direto nelas. Então, elas estão bastante empenhadas em criar opções e fazer parcerias com centro de pesquisa, centro de ensino, desculpa, e criar opções. O que eu acho que é mais problemático é exatamente essa mudança da relação entre humano e máquina, né? Porque isso permeia todo mundo. Não é só... pegar um exemplo básico, né? O motorista de um caminhão de carga, né? O motorista, ele sabe dirigir o carro. Hoje, os caminhões, e cada vez mais, eles têm tecnologia embarcada. Então, esse motorista tradicional, que aprendeu a dirige muito bem o caminhão, ele não consegue lidar ele não tem formação, qualificação para lidar com a tecnologia embarcada do caminhão. Então, tem uma mudança, não só são novas funções, mas tem a mudança nas próprias funções, nas funções que ela continua sendo um motorista de caminhão, só que tem a função, o exercício da função tem uma transformação muito importante e que o motorista, com a formação que ele tem, que só aprende a dirigir, ele não consegue lidar. Então, se a gente pensar um pouco, praticamente todas as atividades têm uma mudança, né? Até mesmo a economia informal. Acabou de ser noticiado hoje que cada 10 brasileiros, 4 estão na economia informal e que cresceu muito fortemente na pandemia, né? Mesmo a economia informal, ela está muito calcada, por exemplo, no WhatsApp, nos aplicativos de entrega, né? Então, mesmo essa economia, ela tem uma relação nova com a tecnologia. E isso é um desafio para todo mundo, e isso bate direto com a questão de educação, né? Porque aí não adianta você só treinar, é uma questão de formação, né? E aí nós estamos batemos direto na educação, que é um problema histórico no Brasil, que agora, com a pandemia, só fez aumentar a desigualdade, né, entre a educação pública e privada. Bom, essa técnica que eu estou me referindo, ela possui limitações, né? Ela é um modelo estatístico de probabilidade, então ela tem uma limitação já da partida, porque todo modelo de probabilidade não é um modelo certo. Ela tem o que se chama uma variável de incerteza intrínseca. É uma probabilidade daquilo acontecer. Eu faço um exame, por exemplo, o algoritmo de inteligência artificial faz uma correlação, identifica
que uma tomografia, uma imagem de uma tomografia de um tumor, né, no pulmão tem 97% de probabilidade, por exemplo, de ser cancerígeno, mas é sempre uma probabilidade, né? Ela requer abundância de dados, e isso não é simples, né? As grandes plataformas, elas têm uma geração na própria plataforma de dados imensa, né? Mas se pegar as empresas, é mais difícil. As empresas não têm essa geração de dados, as grandes têm, mas a média, né? Uma parte não tem essa geração de dados. Então, isso é uma questão, um desafio, onde buscar dados que permita montar modelos, usar modelos de inteligência artificial. Outra questão, ela precisa, como ela lida com muita quantidade de dados, ela precisa de grande capacidade do hardware, né? Então, ela capacidade de processamento. Hoje, com a nuvem, isso está melhora do ponto de vista das empresas, mas isso tem vários outros problemas, né? Inclusive, é uma geração de energia. Os data centers, eles usam uma quantidade de energia assim, fabulosa, consequentemente, emissão de CO2, né? Então, são vários outros problemas. Aí tem um problema que eu não tenho tempo, mas na pergunta, se alguém se interessar, a gente volta ao assunto, é que esses modelos são opacos, ele tem uma opacidade, é uma não explicabilidade, é chamado black box, né? Exatamente como os algoritmos estabelecem as correlações, a capacidade, a cognição humana não é capaz de entender. Então, tem que é um assunto mais complexo, mas, como eu disse, a gente pode voltar. E tem um viés contínuo nos dados, né? Esse viés tem várias origens, né? Que é a discriminação, que também é muito discutido e legitimamente muito discutida, é uma das questões principais do ponto de vista ético. Mas tem várias. Em todo o processo, desde você desenvolver o modelo até você usar, em todas as fases, você tem possibilidade de gerar discriminação e viés, né? Aí, impactos negativos, isso que eu acabei de falar, viés no processo de decisão automatizada, né? Então, vocês devem acompanhar, tem várias discussões, o último ano, os últimos 2 anos, o último ano, né? Eu acho que um grande momento sobre essa discussão, de visibilidade dessa discussão, foi em maio do ano passado, com os movimentos contra o racismo nos Estados Unidos e as denúncias de que quase 4.000 departamentos de polícia usavam tecnologia de reconhecimento facial e os equívocos que aconteceram de negros serem presos por reconhecimento equivocado. Então, acho que esse momento deu muita visibilidade para essa questão do viés, né? Que pode ser de gênero, de etnia, né? O racismo, tem vários viés. Em geral, esses modelos eles foram treinados com base de dados já enviesada, já tendenciosa, né? Então, bom, aí é toda uma... Esse documentário, tem vários documentários sobre inteligência artificial. Eu tenho críticas e muitos, assim... Esse é o único documentário que eu achei fantástico. Não tem nenhuma crítica do ponto de vista do conceito, nada. Achei perfeito. Eu recomendo fortemente, está no Netflix, porque ele pega várias questões, várias situações onde o viés se manifesta e é muito interessante. Inclusive, fala até sobre Londres, que eu também fiz uma coluna. Londres é a terceira cidade do mundo com maior câmera de vigilância. E, a partir de 2019, incorporaram essa tecnologia de reconhecimento facial, né? Então, eles tratam de todos os assuntos relacionados, ou quase todos, à questão do viés, né? A outra é a invasão de privacidade, novas formas de controle. Aí tem, desde os estados, né, que não acontece só na China, os Estados Unidos também tem um documentário recente, Turning Point, também do Netflix, que vai desde as Torres Gêmeas até agora o Afeganistão, que mostra o sistema de vigilância do cidadão montado para vigiar o cidadão. Mas tem, como eu falei agora, em Londres, tem mais câmera de vigilância do que, por exemplo, em Pequim. Então, tem das empresas também, né? Tem vários crachás que tem um chip que vai identificando toda a movimentação do funcionário no dia, né? Então, eu dei aula para 2 alunos que eram de uma empresa e eles contaram a experiência que tiveram, né? O RH chamar,
porque o chip do crachá identificou um tom de voz entre a conversa entre dois funcionários que potencialmente poderia gerar conflito, né? Então, tem vários tipos de invasão de privacidade e aumento do controle. A outra, como eu já falei, é a explicabilidade, né, essa questão. Bom, aí, mitos e verdades, né? Eu acho super importante. Eu fiz essa coluna, foi a minha última coluna, foi de sexta-feira passada, supervalorização e demonização da inteligência artificial desvia a atenção dos danos reais e compromete os benefícios, né? Então, é muito importante, aliás, é fundamental que a gente entenda a lógica dessa tecnologia, para a gente não supervalorizar. Então, fazer uma analogia muito simples com o carro. Eu não sei construir um carro, não sei se alguém de vocês sabe construir um carro, mas a gente sabe como o carro funciona, como motorista, né? Então, a gente sabe, se a gente parar no sinal, por exemplo, aqui no São Paulo, no farol. Eu sou carioca, moro há 30 e poucos anos em São Paulo, mas ainda falo como carioca. E se você parar no sinal e tiver um carro na frente, você sabe que você não pode, que você tem que frear e não acelerar. Você sabe que se você acelerar, você vai bater, vai ter um acidente, né? Então, você não sabe construir um carro, mas você sabe como ele funciona, basicamente, e você sabe, consequentemente, mitigar os riscos. Você sabe como evitar os riscos, né? Mesmo que o número de acidentes de carro é responsável por acho que nos Estados Unidos ainda é o número 1 em mortes, né? Mas mesmo assim você sabe. Então, eu acho que a questão não é desenvolver a tecnologia, porque isso é bem de especialista, mas é saber como é aquela lógica para você exatamente mitigar, como usuário, os problemas e aproveitar os benefícios e evitar esses riscos. Então, aqui eu botei três citações dessa minha última coluna. O Kai-Fu Lee, ele lançou agora, eu recebi há 2 semanas atrás, o segundo livro dele, né? Então, ele fala, entre outras coisas, esse livro é coautoria com esse escritor de ficção científica, e eles constroem 10 cenários, 10 situações de 2041. Né? É ficção, mas é baseado num profundo estudo que eles fizeram da tecnologia, a possibilidade da evolução de cada uma daquelas tecnologias naquele ambiente. Né? Então, ele fala que a ficção científica, onde as pessoas aprendem, né? O Kai-Fu Lee, não sei se você já conhece, leram o primeiro livro dele, que é Inteligência Artificial, foi traduzido pela Editora Globo no Brasil, e ele é uma personalidade na comunidade de inteligência artificial, ele é investidor, e ele é o último cargo numa empresa, ele foi presidente do Google na China, né? Então, ele fala que a ficção científica, que as pessoas se informam pela ficção científica, na mídia e pessoas influentes, mas todos os três eles não têm o rigor científico, né? E aí ele também comenta que a complexidade e a opacidade favorece a especulação. O outro mito, por exemplo, é o uso, né, da inteligência artificial, do algoritmo de inteligência artificial, em propaganda eleitoral. Então, esse livro aqui é um estudo, eu acho que é o estudo, que eu saiba, mais completo sobre a eleição americana de 2016, foi publicado em 2018. O Sean Benkler é da Universidade de Harvard, né? Então, eles mostram que o famoso Cambridge Analytica é altamente provável ter feito diferença na campanha de 2016. Né? E eles alertam pelo fato da supervalorização de problemas que já existiam anteriormente na sociedade em relação à tecnologia. Bom, esse é outro exemplo da GAN. Essa é a técnica de inteligência artificial, redes neurais profundas, ou tal do deep learning, como se fala muito em inglês. Ele tem várias arquiteturas, né? A arquitetura mesmo é como é que se organiza o modelo, né? Então, a GAN é uma delas. Aqui também o Yann LeCun é um dos 3 que desenvolveram essa técnica, né? Então, é muito criticada a GAN, porque foi proposta em 2014 e é muito criticada a GAN porque ela gera deepfake. Mas aí a complexidade é que eu não conheço, pode ser que exista, eu não conheço nenhuma aplicação de inteligência artificial atual
que simultaneamente não tenha benefícios e malefícios. Essa é a questão. Essa, para mim, é uma das grandes complexidades. Porque se você ataca para eliminar os malefícios, você vai estar também eliminando juntos os benefícios. Então, por exemplo, eu quis dar um exemplo aqui, a GAN, deepfake, é ruim, claro, mas ela também é usada na saúde. Eu botei aqui 2 exemplos super importantes. Gerar dados sintéticos, porque na área de saúde tem um problema, que são os dados sensíveis, além do que a grande parte dos dados na área de saúde, ou quase todos, são captados em situação não do cotidiano do paciente, né? Quando você já vai para um centro de saúde por alguma razão, então você já tem um problema, e além de ser dados sensíveis, eles são muito protegidos. E também você melhora uma ressonância magnética, por exemplo, você melhora a imagem, em suma. A GAN produz deepfake negativo, mas ela produz, principalmente na área de saúde, ela tem contribuições importantes, né? Então, para terminar essas minhas observações, o modelo, talvez o grande problema, o grande erro, o equívoco, digamos assim, é considerar que esses sistemas eles dão uma informação objetiva e precisa, né? Como eu falei já, é um modelo estatístico de probabilidade, já não pode ser preciso nem objetivo. Além disso, a técnica tem várias, né? Se a base de dados que foi treinada não for legal, vai comprometer os resultados. Se o desenvolvedor, na partida, ele colocar variáveis iniciais equivocadas, vai dar problema. Então, tem vários momentos, né? Então, modelo estatístico de probabilidade com aplicação restrita. Então, como eu falei, com todos os modelos estatísticos tem essa variável. Personalização não é em cluster, não é individual, né? Então, é super estimado, até um... Assim, não faz... Para mim, eu nunca vi nenhuma pesquisa que mostrasse que, de fato, as redes sociais, usando os algoritmos de inteligência artificial, mudam a personalidade, interferem totalmente na sua decisão, ou até mesmo a questão interfere, forma subjetividade humana, porque até mesmo não é individual, né? Cluster. Essas plataformas, os algoritmos se relacionam com um conjunto, com uma comunidade chamado cluster, que é a associação de perfis afins, né? Então, isso vale no Netflix. Tanto que na Netflix a gente percebe claramente. Tem várias indicações que não têm a ver com o nosso perfil, porque é a probabilidade e nós estamos dentro de um conjunto de assinantes determinado. Bom, essa é uma outra coluna que eu fiz, inteligência artificial, não é inteligente nem artificial, e muito baseado nesse livro também que saiu esse ano, da Kate Crawford, Atlas of AI. Ela faz um estudo, ela é uma das fundadoras de um instituto chama AI Now, da Universidade de Nova York. Ela foi muitos anos na Microsoft, ela ainda é da Microsoft. E ela fez um estudo profundo dessa falácia de que essas tecnologias digitais e a inteligência artificial, particularmente, é artificial, né? Como que tem impactos todo o tempo na produção e no uso da tecnologia no meio ambiente, no mundo real. Então, para iniciativas para mitigar os riscos, né? Quanto mais aumenta a taxa de disseminação da inteligência artificial na sociedade, é evidente, a sociedade vai reagindo, tentando mitigar os riscos, os danos, as chamadas externalidades negativas. Do ponto de vista de princípios, só para marcar, acho que esse foi o momento. Em 2017, teve esse encontro, e aí se criou, no final desse encontro, ele lançou esses 23 princípios, né? Que esses princípios passaram a ser replicados mundo afora, por institutos de pesquisa, praticamente, que eu saiba, os institutos de pesquisa, ou AI for Good, tem vários nomes, assim, são baseados nesses, desde a OCDE. Bom, a gente vai ver em vários momentos, em vários lugares, vários documentos, uma reprodução de parte desse princípio. Os 4 principais, que é chamado ART, Accountability, Responsibility e Transparency. Tá?
Bom, aqui são alguns dos documentos importantes, né? Tem da França, da Inglaterra, bom, é isso, da Comunidade Europeia. Praticamente todos os documentos que eu conheço aqui tratam do assunto da inteligência artificial, no preâmbulo, no início, eles reproduzem parte desses princípios. Qual é o problema desses princípios? Não são traduzíveis em boas práticas, né? Se a gente pegar, porque eles são princípios gerais. Então, pegar dois exemplos, justiça e dignidade. Primeiro, que não são universais, né? Cada país ou cada cultura vai interpretar o que é justiça e dignidade de uma forma diferente. Depois, eles não são traduzíveis em termos matemáticos. Quando a gente está falando de modelo estatístico, nós estamos falando de matemática. A matemática que é a linguagem da computação. Pode ser ela programação tradicional, pode ser ela inteligência artificial. E eu não tenho... Como é que eu vou traduzir justiça, dignidade, princípios gerais no modelo estatístico, né? Então, o desafio, a partir daí, é como aproximar esses princípios gerais, abstratos, em alguma coisa que possa ser usada, de fato, é o que é chamado ética by design. Né? Como é que você incorpora essas questões éticas no desenvolvimento, no modelo, na tecnologia. Eu falo assim, eu estou sempre... Eu leio e pesquiso todo o tempo sobre inteligência artificial. Há 6, 7 anos que eu comecei... A inteligência artificial passou a ser o meu objeto de estudo, eu estudo simultaneamente a tecnologia, dentro dos meus limites, claro, porque eu fiz engenharia, mas na época que eu fiz engenharia era Fortran, era aqueles data center monumental, então não tem nada a ver com hoje. Eu faço um esforço enorme para acompanhar a complexidade da matemática dessa tecnologia e os impactos éticos e sociais, porque exatamente essa foi a minha opção, que eu acho muito importante. Nós temos um problema, entre vários outros, e aí não é no Brasil, no mundo inteiro, que a gente herdou um modelo de universidade de ensino da economia industrial, que é a compartimentalização. Então, o pessoal de tecnologia, de engenharia, de tecnologia, de informática, não, em geral, se preocupa, o foco é a funcionalidade do modelo, não os impactos éticos e sociais. E o pessoal de humanas e ciências sociais, em geral, não entende da tecnologia. Né? Por isso que eu comentei no desembargador Samuel, ele tem uma formação das duas áreas. Né? Então, isso é muito importante, porque aí você consegue entender melhor os impactos se você entende a lógica, pelo menos, da tecnologia. Então, esse guidebook lançado pelo Google tem 6 áreas, né? E eu acho muito interessante, ele tem sido replicado, foi um processo longo, a comunidade participou, e tentando exatamente criar guidelines mais práticos. Né? Não resolve o problema, mas é o que eu conheço que mais se aproxima. Bom, aí, a partir também, em paralelo, né, são as estratégias. Né? Hoje, tem o primeiro que se tem notícia que o país que lançou estratégia de inteligência artificial foi o Canadá, em 2017. Hoje tem mais de 30 países que já têm estratégia, né? Aqui está listado alguns desses movimentos. Os 8 que eu acho mais importantes, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, China, Índia, França, Alemanha e Coreia, que são as estratégias que eu estudei. Né? E aí tem outros eventos. Né? Em 2020, a OCDE, com 15 países, criou uma parceria global em inteligência artificial, em várias iniciativas no sentido de, dada a importância e que tudo indica que a inteligência artificial cada vez mais é a tecnologia de propósito geral do século XXI, e permeando os modelos de negócio, tanto os novos quanto aqueles num processo de transformação digital, os países estão se manifestando, evidente. Aqui no Brasil, em 12 de 12 de 2019, foi lançada a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. Não, a Estratégia Brasileira foi lançada no ano passado, a Consulta Pública, desculpa, que foi em 2019, que eu participei, tanto representando o meu programa na PUC, a junção do que os professores achavam, o TID, da PUC São Paulo, quanto individualmente. Né? E o ano passado foi lançado
ideia de que é uma estratégia brasileira de inteligência artificial, mas, bom, também não vou ter tempo agora, mas é tudo menos uma estratégia brasileira de inteligência artificial. Se tivesse no nome proposta de estratégia brasileira, já deveria ser mais interessante. Hoje tem 20, depois que foi lançado como suposta estratégia brasileira, aí começou-se o processo que deveria ter sido feito antes. Né? Hoje tem 20 grupos trabalhando em várias frentes diferentes, desenvolvendo a estratégia. Então, o que a gente tem era uma proposta, foi lançada como uma estratégia, mas não era uma estratégia. Bom, do ponto de vista de regulamentação da IA, tem dois grandes movimentos importantes. Em 21 de abril desse ano, a Comissão Europeia lançou uma proposta de regulamentação, que tem 108 páginas, ela é complexa e vai assim, é bem rígida, né? Ela foi fruto de um processo que começou em 2018 e deve ficar mais 3, 4 anos em discussão na comunidade europeia. Eu também fiz uma coluna sobre ela. Esse é o documento da proposta. Essa minha coluna que eu fiz de 30 de abril, né, foi 21 de abril, eu fiz em 30 de abril, proposta europeia de regulamentação da IA, impressões preliminares. Como eu só escrevo, minha coluna é só sobre inteligência artificial, eu acho que eu já escrevi sobre todos os temas que tem. E esse é um artigo que eu recomendo, quem quiser também se aprofundar, o filósofo Luciano Floridi, ele é italiano, como parece no nome, mas ele é professor da Universidade de Oxford, e ele escreve intensamente sobre inteligência artificial, é uma das referências, e ele fez esse artigo que eu fiquei feliz porque não tinha visto nenhum artigo assim importante sem ser da mídia, assim, só contando o fato, analisando, e ele publicou em junho, e eu 100% de acordo com os comentários e as críticas que ele faz. É uma proposta de regulamentação que dificilmente vai ser aprovada do jeito que está. Na minha opinião, ela é inviável sobre vários pontos de vista, inclusive o fato de ela propor uma única agência reguladora e fiscalizadora. Né? Eu defendo, e praticamente o único ponto positivo da proposta brasileira que saiu agora, do projeto de lei, projeto de lei que foi aprovado, bom, já vou falar, vou voltar a isso já. Bom, regulamentação chinesa, em 3 de setembro, a China lançou uma regulamentação de algoritmo, né? Eu não sei se alguém no Ocidente teve acesso, se foi divulgado aos detalhes, mas eu consegui ler uma série de artigos sobre, né? Então, ficou em consulta pública até dia 29 de setembro, e depois eu não vi mais notícia, mas então, deve já ter virado lei. Né? Então, ela tem várias discussões, ela é muito rígida, né? Mas a questão na China é que é tudo relativizado pelo poder soberano do Estado. Né? Então, isso muda. Em relação ao funcionamento do mercado, vocês devem estar acompanhando, tem um embate muito grande entre o governo chinês e em cima das grandes plataformas de tecnologia chinesas, mas é isso. E nos Estados Unidos, o que está acontecendo, como é o modelo jurídico dos Estados Unidos, né, diferente da Europa, o nosso não é common law, é civil law, não, é o contrário, desculpa, é common law e não é civil law, eles vão setoriais. Né? Então, agora, dia 22 de setembro, a FDA lançou uma regulamentação para dispositivos da área de saúde com inteligência artificial. Né? Então, bom, esse é o parecer do Brasil. Esse é o projeto de lei que foi aprovado agora, dia 29 de setembro, e que foi para o Senado. Né? Tem também, está saindo um artigo, vai sair um artigo meu, recente, não na minha coluna, num outro veículo de mídia, que eu faço vários comentários sobre esse projeto de lei. Ele é generalista, ele é uma carta de princípios, e ele tem várias discussões, ele se baseia em práticas internacionais, quando não existe essa práticas internacionais. Isso é uma carta de princípios. Não é à toa que a ABES, com mais 14 instituições, associações de empresas de tecnologia, divulgaram um documento na véspera da aprovação, super aprovando, favorável, né? Porque é praticamente inócuo do ponto de vista... Eu falei lá da Europa, são 108 páginas, aqui
são 9 páginas, né? E são 10 artigos, mas efetivamente são 8 artigos. Né? Então, é isso, é generalista. Eu vejo um ponto positivo, porque uma das minhas críticas à proposta europeia é o fato, como eu já falei, de propor uma agência reguladora e fiscalizadora única. O projeto de lei brasileiro propõe setorial, o que eu acho, sempre defendi isso, inclusive eu participei da consulta pública do Senado e da Câmara, e eu defendi isso, né, na Câmara, claramente. Eu acho que não faz sentido, por exemplo, até citado nominalmente na proposta europeia, por exemplo, decisão automática sobre crédito. Para mim, não faz sentido uma outra instituição, acho que é o Banco Central. Então, o Banco Central ele é a instituição soberana e ele vai incorporar mais esse produto que tem inteligência artificial. Assim, cabe na Justiça, né? Então, um grande, eu acho que é citado assim, 10 dos 10 que falam sobre questões éticas da inteligência artificial, o tal do modelo do Compass, que define a probabilidade de reincidência de um condenado. Né? Então, o problema não está no Compass, que foi desenvolvido por uma empresa privada. Claro, tem vários problemas no Compass, mas, para mim, o principal é que a justiça americana nunca auditou, até então, não auditou, foi feita uma auditoria para um grupo jornalístico que chama ProPublic, não foi pela Justiça, e a Justiça deixou que fosse usado. Né? Então, a Justiça americana, como a Justiça brasileira, é o órgão responsável para legislar sobre o que acontece, como é que está sendo o uso de inteligência artificial pela Justiça e pelos... Bom, aí, só para terminar, a advocacia 4.0. Né? Então, tem toda uma mudança, parte vocês devem estar acompanhando, como toda aplicação dessa técnica para antever, com base em grande conjunto de dados, antever situações, fazer... E no Brasil, não é à toa que a justiça é um dos setores que está mais usando. Eu acho que no Brasil, no agronegócio, também não tem pesquisa, né? As pesquisas que eu acesso são dos Estados Unidos, que é o país das estatísticas. Aqui nós temos muito poucas, mas minha percepção é que está sendo muito usado na agricultura e na justiça. Está sendo usado em geral, né? E, mais importante do que tudo, nós brasileiros, a nossa vida está mediada por inteligência artificial hoje, porque essas plataformas, como eu já falei, os aplicativos são todos com base em inteligência artificial. Mas, do ponto de vista de setor, assim, tem um uso na justiça e tem uma justificativa. Né? A morosidade da justiça tem a ver com a quantidade de informação. Então, se tem uma técnica que é capaz de lidar com essa quantidade de informação, ela é bem-vinda, ela tem resultados, ela aumenta a eficiência do sistema. Então, coloquei assim, outras previsões. Aqui é interessante, quando os modelos, quem está desenvolvendo os modelos, né, para verificar os modelos, tem vários embates que se faz, né, a equipe de desenvolvedores dos modelos, dos centros de pesquisa, seja da universidade, seja nas empresas, e esse foi feito um embate entre advogados e inteligência artificial. A tarefa era rever 5 acordos de confidencialidade, né, de no disclosure, e identificar os riscos dentro do documento. Aí o resultado foi, vocês veem que está aqui em cima, as fotos nossas, está em cima, acho que é 94%, né, de IA, mais ou menos, e os advogados 85%. Mas o mais incrível é o tempo, né? A diferença entre o tempo. Né? A IA chegou a essa conclusão com 26 segundos. Isso acontece em várias áreas. Né? Então, isso tem um ganho de eficiência, não só por uma acurácia maior, mas também pelo tempo. Né? Então, aqui também foi um artigo, esse eu fiz 13 de dezembro de 2019, Inteligência Artificial pode democratizar o acesso à justiça. Eu acho que sim, tem vários exemplos no mundo, mas tem um impacto muito grande, que eu até participei do encontro de desembargadores
e juízes, que teve de 2 dias, e uma das discussões era essa, né, que foi levantada. Como é que você forma os novos advogados? Né? Como é que você transforma um advogado júnior num advogado sênior? Se o primeiro emprego, as funções do primeiro emprego, as funções básicas dentro do exercício da advocacia, hoje já poderiam todas ser, ou quase todas, ser automatizadas. Então, essa experiência do advogado em formação, como é que faz? Como é que chega a ser sênior? Né? Isso, não só na advocacia, isso se repete em qualquer atividade. Agora, no dia 9 de julho já desse ano, eu fiz esse outro artigo que é sobre a inteligência e a agência do poder público brasileiro, né? Como está sendo usado pela polícia e também pela justiça. Aí tem esse estudo que vocês devem conhecer da FGV, mostrando o número de projetos, e tem também muitos projetos no âmbito dos estados, iniciativas locais, né? Então, como é que está avançando o uso, e pouco se sabe, em geral, os advogados, os profissionais ligados à área da justiça, sobre como é que funciona. Aí o Conselho Nacional de Justiças também devem conhecer, em agosto de 2020, promulgou a resolução 332, mas essa resolução é na linha dos princípios gerais, né? É importante, conceitua, mas ela tem aplicabilidade prática muito restrita, porque são princípios gerais só. Bom, aí o escritório de advocacia, um pouquinho mais, parte cada vez mais horas faturadas, aplicado no conjunto, cada vez maior de... bom, isso eu vou passar, e é isso que eu já falei, a carreira do advogado, como se tornar um advogado sênior, como adequar os cursos de direito ao novo mercado, né? Existe uma defasagem, não só no curso de direito, mas em todos os cursos, entre a realidade e o que se aprende na universidade. Já tinha essa defasagem, ela acelerou, ela está acelerando, acompanhando a aceleração das transformações no mercado, né? Aí também tem as questões como garantir a precisão, legalidade e justiça. Então, eu acho que, voltando àquilo que eu comentei também, o grande equívoco é considerar o que indica um sistema automatizado por inteligência artificial como soberano, né? Quando deveria ser um parceiro, na minha visão, tem que ser um parceiro do profissional, do especialista humano. É uma referência que ele tem que usar para verificar, para tomar a sua decisão. Aqui tem casos de uso, mas eu fiz um levantamento, mas aí já não tem tempo, né? Investigação de fraude, análise preditiva de tomada de decisões. Aí tem alguns estudos que foram feitos mostrando o resultado, prevenção de crimes, análise de risco e controvérsia nos tribunais americanos, mas aí já não tem mais tempo. Aí, mesmo para finalizar, tem uma mudança do ponto de vista do mercado de trabalho, a especialização. Nós vimos de um século passado, o século da especialização, para a multidisciplinaridade, né? A questão assim, é a mobilidade entre funções, para qualquer que seja a função. O profissional ser capaz de ter mobilidade. Hoje, a mobilidade é muito restrita à elite, né? Então, nas startups, profissionais que trabalham em startups, eles têm esse grau de mobilidade porque eles têm uma formação, uma qualificação que permite. Mas, em geral, o trabalhador ele é treinado para uma função específica e ele não tem formação para essa mobilidade. E aí tem 2 fenômenos. Primeiro, porque a aceleração das transformações ela está criando novas funções todo o tempo. Além disso, as funções remanescentes elas estão mudando de conteúdo. Como eu contei para vocês, dei um exemplo do caminhão, né, do motorista. O motorista de caminhão continua sendo motorista de caminhão, mas a interação com a tecnologia, o caminhão virou um outro tipo de caminhão, né? Então, as funções também se modificam. Então, quanto mais a disciplinaridade, quanto mais tiver uma formação melhor, mas isso é um problema. Então, é isso. Vocês desculpem, é muito assunto. Muito obrigado, professora Dora Kaufmann, sensacional. Os comentários no chat estão bombando aqui, mas a pergunta de sempre, material, a senhora consegue disponibilizar depois, que todo mundo ficou muito curioso sobre esses estudos e essas possibilidades de uso dessa tecnologia aplicada à justiça. E falando em justiça, professora Dora, agora a gente vai conversar com o expert em IA no Judiciário Brasileiro, presidente
premiado. Parabéns, desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, ganhando o prêmio de inovação justamente com ferramentas de implementação de IA e outras tecnologias. Desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, presidente do Tribunal Regional Eleitoral e desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, desembargador Samuel, para suas considerações. Depois a gente volta para o chat. Tomara que eu não tenha falado muita bobagem. Bom dia a todos que nos assistem, bom dia, Piccoli, bom dia, professora Dora, é um grande prazer, uma grande alegria, e é um grande privilégio ter a oportunidade de participar de mais um ExpoJude, por tudo que representa no cenário de inovação de inteligência artificial, de tecnologia no Brasil, e principalmente é um grande prazer e uma grande honra ter o privilégio de participar como debatedor da professora Dora Kaufmann, a quem eu cumprimento efusivamente. Eu peço desculpas, eu não trouxe slides para apresentação, porque na qualidade de debatedor, nós deveríamos simplesmente discutir algumas ideias que foram brilhantemente, extraordinariamente trazidas pela professora Dora. E é com muita alegria que eu vejo, inclusive, uma convergência absoluta de ideias, o que facilita o trabalho do debatedor e que, como a professora Dora falou, que existiam alguns robôs que mediam a intensidade da voz daquelas pessoas que estavam no diálogo. Se nós tivéssemos um robô desse daqui, iria verificar que a intensidade da voz no debate era muito convergente. Aí o robô ia dizer, mas que debate sem graça, não tem discussão. Eu vou para alguma coisa mais animada, eu vou para o Twitter, eu vou para o Facebook, onde tem Flame Wars. E lá, então, eu vou conseguir alguma coisa como discurso de ódio para poder fazer alguma coisa que traga uma quantidade maior de visualização. Brincadeiras à parte, o que eu quero dizer simplesmente é que há sim uma convergência extraordinária de ideias. A apresentação da professora Dora foi magnífica. Eu gostaria apenas de discutir alguns pontos que são desafios que nós encontramos no dia a dia no campo da inteligência artificial. E, principalmente, de acordo com o título dessa discussão, os impactos sociais que a inteligência artificial produz hoje. Inicialmente, eu gostaria apenas de destacar essa parte que foi muito bem exposta pela professora Dora, no sentido de que nós estamos vivendo um hype muito interessante. A discussão de inteligência artificial não é nova, é bastante antiga, e durante algum tempo passou por um inverno em que nós não tínhamos uma projeção muito grande de resultados, mas a partir de alguns resultados extraordinários, isso trouxe um investimento e trouxe uma discussão muito grande no âmbito da inteligência artificial. Isso é muito bom. Isso é muito importante, porque se nós não tivermos investimentos de esforços, recursos, dedicação, trabalho e, principalmente, pesquisas sérias, nós não teremos como desenvolver produtos que serão úteis para a sociedade. Se nós temos aqueles riscos que foram apontados pela professora Dora, de um uso ruim da inteligência artificial, nós temos benefícios extraordinários. Nós precisamos tomar um cuidado muito grande com a demonização para não afastarmos esses benefícios. Mas também nós não podemos abraçar sem um pensamento crítico, porque podemos produzir profundos danos à sociedade. Então é preciso fazer um trabalho sério, um trabalho bastante responsável de pesquisa para que nós possamos verificar isso. Nós podemos verificar em termos de impactos sociais. Nossa, a riqueza da palestra da professora Dora foi tão grande que, às vezes, eu fico com dificuldade até de saber por onde começar. Mas existem, assim, muitos campos que nós poderíamos discutir. Porque a vontade que dá é virar Piccoli, feche completamente a sala para que nós possamos discutir isso aqui durante dias, porque realmente o assunto é fascinante e, ao mesmo tempo, preocupante. Nós temos que pensar, sim, com grande responsabilidade nos benefícios que nós podemos ter, mas também tomar cuidado com os impactos. Todos se recordam daquele caso que é muito famoso, todo mundo já está familiarizado com o caso do Compass, que surgiu como o quê? Surgiu como uma excelente alternativa para quem não tinha recursos para pagar fiança, mas que, no fim, se revelou como uma ferramenta que apresentava um viés discriminatório racial muito grande. Mas a pergunta é, foi o algoritmo que produziu esse viés? Foram os dados históricos? Foram os dados desbalanceados?
Foi o formulário de risco que foi utilizado como base para a decisão, com perguntas que, na verdade, não tinham sequer correlação, muito menos causalidade com o resultado. Então, quer dizer, não basta nós termos um produto que apresente um resultado aparentemente satisfatório se é uma pesquisa de responsabilidade quanto a esse resultado. Accountability, nós falamos de responsabilidade, nós falamos de transparência. E quando nós falamos de explicabilidade no campo da AI, e fazendo já a diferença da explicabilidade com a interpretabilidade, mesmo assim nós vamos encontrar algumas dificuldades na proteção comercial do código e principalmente na compreensão. Olha, é muito fácil, eu posso virar para vocês e falar o seguinte: está aqui a explicabilidade desse modelo de inteligência artificial. Todo mundo vai olhar, vai ser uma fórmula matemática bastante complexa, todo mundo vai dizer, puxa, que bacana, então já está devidamente explicado. Não, não está. Não está. A seleção de atributos, a correlação de atributos, a construção do modelo matemático, tudo isso impacta diretamente no resultado. Então, ainda que você tenha um procedimento que não tenha nenhuma espécie de viés na construção do algoritmo, ainda assim nós podemos encontrar alguns resultados que são desafiadores em termos de resultado, em termos de como nós vamos encontrar aquele resultado. Então, tudo isso traz um impacto social muito grande. E nós podemos pensar que tudo isso é muito complexo, mas os impactos são simples. Quer dizer, sim, são complexos. Eu não quero simplificar um problema complexo, não é isso. Eu acho que a pior coisa que tem é quando nós tentamos simplificar algo que é bastante complexo. Mas nós podemos ver alguns resultados, mesmo quando os resultados não são aparentes. Todo mundo lembra daquele exemplo trazido pela Zuboff a respeito da situação envolvendo o David, que chegou em casa depois de um dia de trabalho, cansado, tomou um banho, sentou, foi descansar, e aí alguém o provocou, chamou um garoto, estava do lado de fora, querendo entrar no seu quintal para capturar um Pokémon naquele aplicativo Pokémon Go de realidade aumentada. E ele falou, não vai entrar no meu quintal. O garoto falou, não, tem um Pokémon ali e eu quero entrar para poder capturar esse Pokémon. Ele falou, não vai entrar. O garoto foi embora reclamando, daqui a pouco vem outro, vem mais um, e diversas pessoas começaram a perturbar David, querendo entrar no quintal dele para capturar o Pokémon. Parece ser algo inofensivo que vai trazer simplesmente aborrecimento. O David já estava, meu Deus, eu ligo para quem? O que eu faço para impedir isso? Eu quero paz. E todo mundo querendo capturar o Pokémon que estava no quintal do David. E isso parece ser alguma coisa inofensiva. Isso simplesmente geraram aleatoriamente no mapa a posição de um Pokémon no quintal que, por acaso, caiu no quintal do David, e ele, então, teve que passar por todo esse aborrecimento. Mas a grande questão não foi essa. A grande questão é que, por trás de tudo isso, tinha um experimento que foi bastante interessante de localização daquele Pokémon. Então, na verdade, o que se pretendia não era randomizar a localização de algo que estaria incerto no jogo, mas sim colocar especificamente naquela posição um Pokémon. Não estou aqui simplesmente defendendo situações em que todo mundo vai criar teorias de conspiração, não é nada disso. Mas é um experimento que pode trazer um resultado, inclusive um resultado econômico significativo. Por exemplo, é possível colocar o trajeto de um Waze para uma determinada localidade que não implique perda de tempo ou aumento de distância, mas que passe estrategicamente por uma determinada região para promover um determinado comércio que ali se encontre. É possível colocar uma localização de um bem, por exemplo, vamos colocar um Pokémon perto ou dentro de uma loja de brinquedos, para que todas as crianças possam ir até lá. Ou então, podemos colocar estrategicamente uma situação para que todos possam se deslocar a uma loja. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a inteligência artificial pode utilizar modelos matemáticos randomizados, mas pode também utilizar modelos direcionados, ok? Isso é ruim ou isso é bom? Nenhuma tecnologia utilizada com responsabilidade é ruim. O problema não é no desenvolvimento da tecnologia em si, mas sim no uso que nós podemos fazer com relação a isso. Não se trata aqui de tentar trazer, simplesmente,
aquelas ameaças de que vamos influenciar e mudar completamente o comportamento do ser humano a ponto de influenciar as decisões, como foi imputado à Cambridge Analytica e brilhantemente esclarecido pela professora Dora. Não é isso, mas é dizer que existem potenciais usos da inteligência artificial que vão impactar, sim, nas relações sociais. Vejam que interessante. Não se trata de mudar toda aquela base cognitiva do ser humano, mas aí nós vamos também ter que trabalhar com ciências cognitivas e vamos ter que estudar vieses de confirmação de ancoragem para ver de que forma nós poderemos traduzir essa abordagem da inteligência artificial de modo a conduzir ou não naquela linha que nós gostaríamos que houvesse uma possibilidade. Isso garante o resultado? Não. Isso simplesmente traz uma probabilidade de resultado? Não sei, vamos ter que fazer testes, e testes empíricos, e testes baseados no método científico. Okay? Acho que vocês devem se recordar da recente discussão em que um estudo sobre desonestidade foi feito com base em dados falsos. Olha a ironia da situação. Então, quer dizer, nós precisamos de testes utilizando o método científico para ver de que forma a inteligência artificial pode ser utilizada em benefício social. Benefício social. É uma ferramenta que vai ser muito útil para nós, ok? Por outro lado, também é maravilhoso nós estarmos nesse momento em que nós estamos discutindo transdisciplinariedade, para que nós possamos ampliar a discussão e termos toda essa gama de informação e de conhecimento, todo ele interligado. É extraordinário nós estarmos nesse momento em que nós podemos discutir inteligência artificial com uma base matemática, com uma base sólida matemática, e colocando isso em outras áreas do conhecimento, como a medicina e, principalmente, o direito. Eu lembro da primeira palestra que eu tive a oportunidade de falar sobre inteligência artificial, e falamos de modelos de machine learning, redes neurais, e na época o que estava muito em voga era teorias da argumentação e lógicas para a inteligência artificial. Isso foi numa faculdade de Direito em 2001. E na época estava ainda muito incipiente a discussão e ainda não tínhamos os resultados que nós temos hoje. Então, vejam o que nós já conseguimos progredir nesse curto intervalo de tempo. E outra coisa, para aqueles que gostam do direito, tiveram a oportunidade de verificar a passagem de diversas abordagens. Nós passamos de um giro linguístico para um giro hermenêutico e agora, já há bastante tempo, nós estamos no giro matemático, em que estatísticas e probabilidades ditam políticas públicas, e agora nós caminhamos também para a linha de decisões judiciais. E aí, será possível modelar decisões judiciais ou não? Será possível encontrar correlações dos fatos do processo com as normas jurídicas a ponto de sugerir uma decisão judicial ou não? É uma discussão muito interessante. Por quê? Porque existe uma complexidade muito grande no âmbito da formação da decisão judicial por parte dos juízes. Aliás, toda e qualquer decisão, não apenas decisão judicial. Uma decisão estratégica de um investidor, uma decisão que é tomada com base em BIs, uma decisão que é tomada com base em dados, e aí nós vamos ver se os dados são manipulados ou não, e mesmo assim o resultado pode não ser aparente. Quando nós falamos de vieses cognitivos no âmbito da decisão judicial, ou vieses no âmbito dos modelos de inteligência artificial, nós temos que separar. Os algoritmos são enviesados? Muito difícil. Muito difícil. Mas, eventualmente, alguém pode, sei lá, construir, mas muito difícil. Porque todo mundo vai acabar utilizando aquilo que já está no mercado, floresta randômica, KNN, e daí por diante, naive Bayes, e daí por diante. Mas os dados podem estar enviesados. E, às vezes, os dados podem ser o produto de uma sociedade enviesada. Os dados que estão disponíveis são aqueles dados históricos. E o que nós temos é o tratamento desigual que será refletido nos dados. E aí teria que ser feito um balanceamento desses dados, uma normalização desses dados desbalanceados. Para quê? Para que nós possamos ter uma igualdade. A professora Dora trouxe aquela imagem do reconhecimento de um cachorro. Isso é muito, muito interessante. Mas
quando a máquina faz uma leitura especificamente de determinadas imagens, nós vamos ter uma limitação do reconhecimento com base nas imagens que foram utilizadas para treinar o modelo. Se eu utilizo imagens exclusivamente de um determinado animal, ele vai ter dificuldade de identificar outro. Isso também traz outro ponto interessante na inteligência artificial, que é até mesmo o ponto do foco em que será utilizado o treinamento. Por exemplo, já fizeram um treinamento para identificar um husky siberiano, e, na verdade, esse treinamento encontrou dificuldade de identificar o husky. Por quê? Porque as imagens que foram utilizadas para o treinamento, todas elas tinham neve no fundo. Então, eles não estavam identificando o cão, estavam identificando o cenário em que o cão estava. Então, quer dizer, é preciso prestar uma atenção muito grande quando nós falamos em construção de modelos. A questão colocada a respeito do impacto nas relações de trabalho, isso é bastante desafiador. Por quê? Porque vai trazer um impacto direto, tanto com a substituição de algumas atividades rotineiras, quanto com a necessidade de capacitação e adaptação para as demais atividades. O exemplo do motorista de caminhão foi magnífico, tanto que o motorista de caminhão precisa de quê? Ele precisa se adaptar às novas funções de uma tecnologia embarcada. Então, é preciso uma capacitação que vá muito além daquela originária que ele teve. Por outro lado, existe também a possibilidade de substituição do motorista por veículos que eles próprios podem se conduzir independentemente de um condutor. E até colocaram um jogador de basquete famoso na traseira de um veículo sem motorista para poder tentar mostrar a confiança e a credibilidade da tecnologia. Então, quer dizer, nós temos duas coisas. Primeiro, nós podemos investir na capacitação para adequação a esse novo formato de trabalho. E segundo, existe a possibilidade de substituição. Isso no campo da justiça pode acontecer também. Eu fui perguntado, até por uma pesquisadora italiana, já tem algum tempo, se eu acreditava na substituição da decisão judicial por uma decisão em base de algoritmos. É uma pergunta bastante sensível, bastante delicada, porque você vai dizer, poxa, um ser humano sendo julgado por máquinas. Então, reparem que até mesmo essa forma como que eu fiz essa pergunta já trouxe um viés para que vocês possam tentar responder com a rejeição. Poxa, um ser humano ser julgado por máquina, ninguém quer isso. Tá? Mas nós podemos pensar em estratégias de racionalização da prestação jurisdicional. O juiz é um funcionário caro. A justiça é algo caro. Os advogados são profissionais essenciais à administração da justiça. Mas eles também têm um custo. Então, tudo isso traz um impacto muito grande. E nós temos diversos tipos de processos. Nós temos processos complexos, nós temos demandas estruturais, mas nós também temos processos repetitivos, em que, às vezes, nós transformamos toda uma estrutura cartorária e um profissional altamente qualificado como um juiz em simplesmente um repetidor de decisões que já estão consolidadas há 5, 10 anos. E está lá ele repetindo aquilo. É possível pensar em olha só, para discutirmos, pensar em algumas situações de baixíssima complexidade, de absoluta repetitividade, sem qualquer distinguishing na ratio decidendi, é possível pensar, sim, em um modelo que apresente uma probabilidade altíssima de resultado, submetendo esse resultado a uma confirmação humana de um juiz. Ok? Isso não substitui o juiz. Isso não substitui o decididor numa empresa quando precisa tomar uma decisão estratégica, mas facilita a decisão no momento em que poderão ser identificados os fatos que poderiam distinguir um caso do outro ou não, ou simplesmente racionalizar a atuação para que aqueles profissionais altamente qualificados e que têm um custo elevado possam se dedicar para as demandas efetivamente complexas. Então, são essas questões que nós precisamos prestar atenção, principalmente quando nós falamos que inteligência artificial pode sim trazer um resultado enviesado.
É possível afastar um viés de uma decisão judicial automatizada? A decisão judicial não vou colocar assim, não, porque senão nós vamos partir da premissa de que já teríamos uma decisão judicial automatizada. Deixa eu mudar um pouco, desculpa, deixa eu mudar um pouco a minha afirmação. É possível tirar um viés de um resultado, de um modelo preditivo de machine learning, ou de redes neurais, ou de qualquer coisa assim? É possível tirar esse viés? Existem já diversas técnicas para poder identificar, minimizar e afastar eventuais vieses, e aí nós temos no pré-processamento, durante o processamento do modelo e também após o processamento com auditorias periódicas. Sim, existem já algumas técnicas. É difícil afirmar que é possível construir uma teoria única que poderá simplesmente afastar todo qualquer viés que nós ainda não conhecemos. Mas existem pesquisas seríssimas nesse campo, principalmente existem algumas pesquisas que já têm trabalhado com a tradução da equidade e do impacto ético através de modelos matemáticos. Inclusive, gostaria até de fazer aqui, para finalizar, gostaria até de fazer aqui uma referência a grupos de pesquisas que estão sendo realizados no âmbito da Escola Nacional da Magistratura, Infam, do STJ, inclusive para pesquisar o impacto e como minimizar os vieses nos modelos preditivos de inteligência artificial. São algumas ponderações que eu gostaria de fazer. A brilhante, extraordinária palestra da professora Dora Kaufmann, que eu faço questão de cumprimentar publicamente, e agradecer mais uma vez pela oportunidade e pela possibilidade de participar desse debate. Muito obrigado. Incrível, desembargador Samuel. Professora Dora, já vou lhe voltar a palavra, só vou fazer alguns comentários do chat, porque a gente não vai dar tempo de voltar de novo. Infelizmente, o tempo passa muito rápido, a gente precisava ter reservado a manhã inteira aqui, com duas mentes brilhantes juntas, a favor da inteligência artificial, trazendo, claro, as preocupações, mas muito mais os benefícios que ela pode gerar para a sociedade aqui. Os comentários são incríveis, nunca tinha ouvido falar, nunca tinha ouvido ninguém falar com tamanha propriedade. Parabéns, professora Dora, excepcional, excelente explanação, Dora Kaufmann. Poucas vezes vi tanto domínio de IA, o acesso ao material, aí também o desembargador Samuel, maravilhoso. Aí a pergunta aqui da Cleriane, professores, por onde o magistrado começa para não ser refém do poder do algoritmo? Conhecimentos transversais mínimos? Programar diretamente o futuro? Aprender Python? Enfim, são perguntas que ficam no ar. Eu vou deixar uma rodada, mais um tempinho para a Dora, só para a gente fechar e seguir com a programação. Professora Dora, por favor. Não, eu tenho muito pouco a acrescentar. Fiquei feliz e aliviada que né, era uma responsabilidade o desembargador Samuel falar após mim, mas fiquei aliviada e feliz de que teve convergência entre a gente. E é só agradecer. De fato, esse é um tema muito complexo, né? E como a gente tem usado essa palavra, aliás, eu acho que quando me perguntam o que caracteriza o ambiente atual de vida nosso, né, de trabalho, das relações sociais, eu uso duas palavras, dois termos que eu acho que caracteriza: a complexidade e a aceleração. Né? Esses dois conceitos, essas duas situações que a gente vive são complicadores, não facilitam em nada, porque se a gente olhar historicamente o tempo de maturação das tecnologias disruptivas anteriores, bom, a primeira lá, a escrita, levou 2 séculos para se tornar popular, né? Aí foi um pouco diminuindo, mas mesmo a eletricidade levou um tempo. E mesmo assim, se a gente fizer a comparação entre o usuário de eletricidade, é muito mais simples do que o usuário de sistemas usando tecnologia artificial. É completamente diferente, né? Então, nós temos uma tecnologia num ambiente mais complexo e muito acelerado. A cada 5 anos parece que a gente mudou de planeta, porque é tudo muito diferente, né? Então, eu acho que é um desafio que cada um tem que fazer. A boa notícia é que, de fato, existe uma disponibilidade muito grande de informação, de cursos,
de lives, né? Depois, com a pandemia, a proliferação de lives é enorme. E em suma, nós temos o esforço de cada um, por iniciativa de cada um, nós temos como nos informar e nos requalificar, né? Mas é uma trajetória, é uma iniciativa de fato individual, né? Mas estão disponíveis, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite e quem quiser, eu botei lá no final o meu contato, mas, bom, também estou nas redes e quem quiser conversar comigo, estou à disposição. Super obrigada. É isso. Muito obrigado, professora Dora. Desembargador Samuel, por favor. Acho que nós poderíamos começar fazendo um ajuste. As perguntas difíceis serão respondidas pela professora Dora, as fáceis por mim. E pronto, assim nós poderemos encerrar. Bom, mas, enfim, a pergunta é muito instigante, é muito boa e também é um desafio. O que nós vamos fazer? O juiz precisa aprender Python para poder não ser refém do algoritmo, o juiz precisa conhecer o algoritmo, é preciso ter sistemas de auditoria para que nós possamos, então, permitir que o juiz conheça todas as etapas do processo decisório. O que a professora Dora falou, nós não sabemos como montar e construir um carro, mas nós utilizamos o carro, mas nós precisamos ter um projeto, sim, confiável, transparente e explicável para que ele possa ser decidido. É preciso aprender Python? Poxa, eu fiquei muito feliz quando eu vi que tem mais uma pessoa que também aprendeu Fortran. Aí agora nós vamos ter que aprender Fortran, COBOL. Nós vamos ter que aprender. Eu tive um professor que só aceitava trabalho em C, falava, olha, Java, não, esquece isso. Hoje é Python, e amanhã vai ser... E Python é antigo, no Python não é novo. E amanhã vai ser o quê? Eu, inclusive, acredito que isso é linguagem de programação, você simplesmente traduz funções. Daqui a pouco nós vamos ter uma correlação das linguagens de programação com a linguagem natural. E daqui a pouco vai ser possível simplesmente você dizer o que você quer, a função vai ser feita em linguagem natural, traduzida para uma linguagem de programação qualquer. Isso é bem possível e dá para fazer, é muito interessante. Mas o juiz precisa conhecer essa linguagem para não ser refém do algoritmo? Não, não é isso. Nós temos cursos que estão sendo idealizados para poder apresentar ciência de dados para magistrados, um curso assim interessantíssimo que está sendo feito pelo CNJ. Faço questão aqui de destacar a atividade pioneira da doutora Lívia, da doutora Gabriela, de todos aqueles que estão envolvidos, mas principalmente também no âmbito da própria Infam, e aqui faço referência à doutora Cíntia, que está trabalhando com essa possibilidade de quê? De capacitação dos magistrados. Esse curso envolve ciência de dados, introdução a redes neurais, machine learning e Python. Opa, pera lá, então todos os magistrados precisam aprender isso? Não, não precisam. Mas nós precisamos estabelecer um critério responsável para auditoria e acompanhamento dos algoritmos, porque eles podem, eventualmente, trazer um impacto enviesado se não for devidamente controlado. E nós vamos ter impacto de vieses, mas também de ruídos, e evitar, naturalmente, eventuais nudges dentro do algoritmo para poder conduzir a um resultado ou não. Então, eu acredito que é possível, sim, Piccoli, professora Dora, eu acredito que é possível nós trabalharmos de forma responsável na delimitação para que o magistrado não fique refém do algoritmo. Ainda é um trabalho em construção, ainda são pesquisas que estão sendo elaboradas. Muito bom, muito bom. Adendo? Posso fazer um adendo? Claro. Posso? Acabei que eu nem respondi a pergunta, né? Mas eu queria só fazer um adendo, assim, o que está acontecendo muito, e não é só na área jurídica, né? Não é só com os escritórios de advocacia, mas, em geral, é a oferta por startups de modelos de sistemas a serem utilizados, né? E aí também tem um perigo. Se o usuário, né, o contratante, no caso, por exemplo, um escritório de advocacia, não souber o fundamento dessa tecnologia, para a gente contratar alguma coisa, a gente tem que saber como ela funciona, porque senão a gente não tem condições de avaliar se aquele modelo desenvolvido pela startup está ok, né? Então, vou dar um exemplo em relação à área de RH. Eu conversei, no começo desse ano, com um gestor de RH de uma empresa muito importante, muito grande.
Então, eles estão usando de uma startup um modelo de seleção de candidatos. Está sendo muito usado isso, né? Que faz a compatibilização entre o perfil da vaga e o perfil dos candidatos, e aí faz a correlação e indicam quais são os melhores candidatos para aquela vaga. E aí eu perguntei, e aí eu fiz algumas perguntas para ele, porque estava investigando, conversando, sobre o viés. Aí ele falou, não, eu perguntei para a startup disse que não tem viés nenhum. Aí, por coincidência total e absoluta, pouco tempo depois eu soube que aquela startup, ela tinha, porque, em geral, as empresas de tecnologia que desenvolvem os algoritmos de inteligência artificial, né? Mesmo as startups, elas usam uma empresa de tecnologia que já desenvolveu. Então, nesse caso específico, ela usava um algoritmo de inteligência artificial, usava algoritmos da Índia e da China, porque são mais baratos, por exemplo, do que utilizado as plataformas americanas. Então, aí tinha um viés total, porque são algoritmos que foram treinados na China e na Índia, que é o perfil do profissional absolutamente diferente do brasileiro. Né? Então, eu não acho nem que, provavelmente, quem respondeu da startup acreditava que não tem viés, porque é um vendedor. Né? Ele está vendendo o produto dele, da startup, para um potencial e, de fato, se tornou um cliente dele. Então, ele vai dizer, não tem, está tudo ok. Né? Então, é importante a gente saber como funciona, até para fazer as perguntas na hora que nós estamos contratando um modelo de uma startup ou de qualquer outro. Né? Então, os advogados, os escritórios de advocacia, pelo que eu tive recente, agora em março, uma orientanda minha defendeu uma dissertação de mestrado e que ela fez um estudo sobre a utilização de inteligência artificial nos escritórios de advocacia. E a constatação dela é que conhece-se muito pouco. Né? Então, que os escritórios, indo atrás da justiça, do protagonismo da justiça com IA, estão usando os modelos, incorporando os modelos oferecidos pelas startups, mas sem saber nem fazer as perguntas. Né? Então, essa questão de a gente lidar, a questão não é principalmente o risco, mas a gente saber qual é o risco que a gente está correndo. O pior da situação é a gente não ter nem noção do que se trata aquilo que a gente está usando. Tá? Então, por isso que eu, claro, estou completamente de acordo com o desembargador Samuel, não tem que programar. Eu não sei programar. Eu não sei desenvolver um modelo. Programar, não, eu não sei desenvolver um modelo de inteligência artificial. Mas eu sei fazer as perguntas. Eu entendo como é que funciona. Então, isso é importante, os escritórios, é importante os advogados, é importante todos os participantes da justiça terem um conhecimento. Assim, eu acho que o exemplo que eu dei, a analogia que eu fiz com o carro, é isso. Entendeu? Esse é o skill, né, doutora Kaufmann? Isso que todo profissional do direito que quiser continuar essa jornada e ser ativo na transformação digital precisa desenvolver. Muito obrigado, doutora Dora. Parabéns, embaixador Samuel, mais uma vez abrilhantando aí o nosso ExpoJude. Foi incrível. Pena mesmo que ele não tenha a manhã inteira, porque esse debate está sensacional, o chat bombando, mas infelizmente a gente precisa dar sequência à programação. Foi incrível, parabéns, foi impressionante o domínio do conteúdo de ambos. Sensacional, indescritível aí, não tenho o que falar. Muito obrigado. Muito obrigado, Pico. Até a próxima. Obrigado, Dora, por ver.